Olá, meus irmãos, boa noite. Que o Senhor seja com todos vocês. Amém. As crianças já podem ir para o culto nas salas superiores. E nós iremos continuar adorando ao Senhor nessa noite, através da sua palavra, ouvindo a sua palavra e sendo edificado por meio dela. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, comigo, em Números, capítulo 15. Números, capítulo 15. Esse é o texto da palavra do Senhor nessa noite, aos nossos corações. Nós hoje iremos falar sobre as diretrizes divinas para a nova geração, para os herdeiros da terra da promessa. E nós iremos ler apenas os versos 1 e 2 a priori. Eu peço que você permaneça com sua Bíblia aberta para que possamos, na medida que caminharmos o texto, você poder acompanhar a palavra do Senhor nessa noite. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. Amém? Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, te louvamos por ela, te damos graça, porque o Senhor é o Deus que fala, é o Deus que se revela a nós, e a tua palavra é a tua voz falando às nossas vidas, a tua palavra é a tua voz falando ao nosso coração. Ilumina nossa mente nesse momento, ilumina nosso coração, para que ao recebermos a tua palavra, possamos ser edificados, possamos ser direcionados, que o Senhor fale de uma forma toda poderosa ao nosso coração, consolando os aflitos, renovando os desanimados, fortalecendo os fracos. Tua palavra é poderosa para quebrar a pedra, para esmiuçá-la e que ela possa produzir o seu efeito em nossa vida e em nosso coração. Pai, oramos assim gratos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o capítulo 15, ele pode ser muito bem dividido em 3 sessões, e é interessante porque é muito fácil você encontrar as divisões desse capítulo, porque cada uma dessas sessões começam com essa declaração: disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel. E é interessante destacar essa declaração, que na verdade também é o início de uma sessão do capítulo, para mostrar que o que temos aqui no capítulo 15 não tem a ver com o fruto da imaginação de Moisés. Não, o que temos aqui é a revelação de Deus dada a Moisés, e ele é apenas um instrumento de Deus, um porta-voz do Senhor. Deus falava com ele e ele transmitia a palavra do Senhor ao povo de Israel. Por isso que nós temos sempre essa declaração que vai recorrentemente aparecer no Pentateuco. Todas as vezes que começa um novo assunto, uma nova sessão, mais uma vez Moisés repete: disse o Senhor, falou o Senhor, para mostrar que as palavras que se seguirão são as palavras do próprio Deus. Não são de Moisés, mas são do Senhor. E nós temos aqui basicamente 3 assuntos que vão dominar o capítulo 15. Deus vai falar acerca da terra, isso nós encontramos nos versículos 2 e 18. O Senhor vai dar ordens ao povo, bem específicas. Vamos encontrar isso no versículo 3, 22 e 28, ordenanças do Senhor para o povo. E o texto, capítulo, ele vai concluir trazendo dois assuntos. Primeiro, lembrar o povo do que o Senhor fez por eles, a salvação que o Senhor realizou por eles, tirando-os do Egito. Não é que Deus estava lançando em rosto o que fez ao povo. Não, o Senhor está lembrando de que foi Ele que os libertou. Foi Ele que os salvou. Então, o Senhor está sempre repetindo essa verdade para que o povo não esqueça de que eles estão ali porque o Senhor os tirou, porque o Senhor os libertou.
E o último assunto, que é um assunto que vai dominar todo o Pentateuco, até porque é a lei de Deus ao povo, diz respeito ao compromisso e ao chamado à santidade. Todas as leis foram dadas com esse objetivo, com esse propósito, levar o povo a uma vida santa, levar o povo a uma vida consagrada ao Senhor Deus. E as leis foram instituídas para mostrar ao povo como viver uma vida de retidão e como viver uma vida de integridade. Mas é interessante também pontuar que, a partir desse ponto, ou seja, do livro de Números, o capítulo 15, o foco agora muda para a nova geração. Haja visto que a antiga geração havia recebido uma notícia alarmante: vocês irão morrer nesse deserto. Nenhum de vocês que não creram na palavra do Senhor, que duvidaram na promessa de Deus, entrarão na promessa do Senhor na terra de Canaã. Então a geração que saiu do Egito, isso é, os homens de 20 anos acima, todos eles morreriam no deserto, com exceção de 2, Josué e Caleb. Nem o próprio Moisés entrou na terra prometida, e não foi por conta da rebelião em Cades Barneia, mas porque quando o Senhor mandou ele falar a rocha em Meribá, ele feriu a rocha, e por conta disso ele não entrou também na terra prometida. Ele viu a terra, mas não pôde entrar nela. E agora Deus havia falado a este povo de que aquela geração incrédula não entraria na terra da promessa, mas a nova geração, a geração que nasceria no deserto, ou então aqueles homens que tinham menos de 20 anos, eles entrariam na terra prometida e herdariam a promessa do Senhor Deus. Então, a partir daqui, o alvo do Senhor é falar a essa nova geração, a essa geração que herdaria a terra, que entraria na terra prometida. Por isso que nós iremos ter uma impressão, a priori, de que esse capítulo 15 é uma mera repetição do que já vimos em Levítico. Mas o objetivo aqui é falar a nova geração. Geração que não havia recebido essas diretrizes de como cultuar, de como oferecer sacrifício. Deus está repetindo agora, não para o mesmo povo, mas para a congregação de que habitaria e possuiria a terra da promessa. Então, se fôssemos resumir o capítulo 15, poderíamos resumi-lo em 2 temas. Primeiro, Deus fala da importância da obediência à sua lei. E ele vai ressaltar isso por diversas vezes nesse capítulo. A importância de ouvir, de obedecer e de guardar a sua lei. E o outro tema é a gravidade de transgredir os mandamentos do Senhor. Há consequências, existirão consequências graves caso o povo não considere a lei do Senhor, caso o povo desconsidere a lei de Deus. Então o capítulo, ele vai incluir leis que são bem específicas, tanto para o povo de Israel, ou seja, os descendentes de Abraão, os nativos, quanto para os estrangeiros que vivem entre esse povo. E isso traz uma verdade, de que nós temos aqui a garantia de um tratamento igualitário para todo o povo. Não apenas os descendentes de Abraão, mas também os estrangeiros que abraçassem a fé do povo de Deus. Eles seriam tratados de forma igualitária diante do Senhor. Deus não faria acepção com essas pessoas que não eram descendentes de Abraão. Mas se eles abraçaram a fé e o Deus de Abraão, eles também seriam tratados da mesma forma, assim como eles deveriam guardar esta lei. Esta lei, ela se dirige a todos aqueles que reconhecessem o Senhor, Deus, Jeová, como seu Deus. Então esta é a lei, essa é a condição para ser povo de Deus, para ser povo do Senhor. Eu tive o cuidado de particionar esse capítulo em 5 partes, e hoje nós iremos caminhar juntos na primeira parte e em uma porção da segunda parte. Talvez o tempo não nos permita concluirmos a segunda parte, mas nós iremos caminhar aqui na medida do possível que o tempo nos permitir. Então, a primeira parte que eu chamo a sua atenção desse capítulo
é que ele começa ressaltando a misericórdia de Deus. Essa é a primeira grande mensagem do capítulo 15 de Números. O nosso Deus, o Deus de Israel, é o Deus de misericórdia. É o Deus misericordioso. E eu convido você a acompanhar novamente a leitura comigo dos versículos 1 e 2, que vão ressaltar com muita propriedade essa verdade bíblica. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. Meus irmãos, é interessante a gente perceber, e eu chamo sua atenção para isso, como o capítulo 14 ele termina. Mais especificamente o versículo 23 do capítulo 14, lá Deus vai dizer o seguinte para aquele povo: eles certamente não verão a terra. Deus ele está dizendo que este povo que não creu, que se rebelou contra ele, contra a herança que o Senhor havia preparado para eles, esse povo não veria, ou seja, não possuiria a terra de Canaã. Mas agora nós temos um contraponto, porque o versículo de número 2 promete que esse povo iria herdar a terra. Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. Então tudo nos leva a crer que existe um espaço de tempo entre o capítulo 14 e o capítulo 15. Ou melhor dizendo, no final do 14 e no início do 15. Há um espaço de tempo que nós não sabemos precisar que tempo foi esse, mas certamente entre o final do capítulo 14 e o início do capítulo 15 de Números, nós temos uma série de acontecimentos ocorrendo, onde levou esse povo, ou parte deles, ao arrependimento, ao quebrantamento. E o que é que o Senhor faz? Ele não retira a sua palavra, porque Deus ele não se arrepende do que diz. Diferentemente de nós, que nos arrependemos do que falamos, porque erramos no falar, o nosso Deus é perfeito. Então ele jamais vai errar. Então ele não desdiz o que ele fala no capítulo 14. Esse povo não entrará na terra, não herdarão a terra. Mas agora, no início do 15, o Senhor diz: quando vocês entrarem na terra que eu vou dar a vocês. Então, afinal de contas, esse povo entraria, habitaria, possuiria ou não a terra? O certo é que Deus ele está falando para dois povos diferentes aí. No final do 14, ele está falando para aquela congregação de incrédulos, de rebeldes. Mas agora, no capítulo 15, como eu acabei de citar e acabei de mencionar, Deus está falando para a nova geração. Para a geração que sim, habitaria e possuiria a terra. E observe que o texto ele é muito claro. Ele diz assim: quando e não se. Então há uma certeza aqui. O que isso nos remete, irmãos? Remete-nos à misericórdia de Deus. Este povo não merecia ocupar a terra. Esse povo não merecia entrar na terra. Mas Deus, ele decidiu dar uma nova chance para a nova geração. Essa nova geração iria ocupar a terra. A velha geração, a geração que saiu do Egito, iria morrer como punição de Deus. Nós vemos então a justiça e o amor de Deus manifesto no início desse capítulo. Por um lado, Deus, ele é justo e ele pune os pecadores. Exemplarmente, ele disciplina os impenitentes. Mas ao mesmo tempo que Deus pune os pecadores, Deus, ele decide salvar aqueles que lhe aprouve. E ele dá então a terra à nova geração. A nova geração possuiria e habitaria a terra de Canaã. A verdade que reverbera o início do capítulo 15 é que os propósitos de Deus nunca são frustrados em nossa vida. Apesar de nós. E que alívio é saber que os planos de Deus não dependem de nós. Porque se dependesse de nós, nenhum deles se concretizariam. Porque nós mesmos impediríamos, atrapalharíamos esses planos.
Mas os planos de Deus só dependem única e exclusivamente de Deus. A sua palavra é poderosa, fiel e verdadeira para se cumprir. Então nós vemos aqui um Deus que é justo, mas ao mesmo tempo um Deus que é misericordioso. Se Deus decidisse destruir todo esse povo, e matasse todos ali no deserto, Deus estaria dentro da sua justiça. Deus teria esse direito de destruir todo esse povo. Mas, por misericórdia, Deus decidiu salvar a nova geração. E nós vemos então aí a justiça e o amor de Deus manifesto também ao seu povo. E nós temos então essa grande verdade bíblica de que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Mas como é a misericórdia de Deus? Como a misericórdia de Deus, ela se manifesta? Quais são as características da misericórdia de Deus? E aí nós temos que ir para o outro texto, que é de Lamentações capítulo 3. E nesse texto, o profeta Jeremias, ele declara a misericórdia de Deus. Ele realça essa característica, esse atributo de Deus, que o nosso Deus, ele é um Deus cheio de misericórdia. E eu gostaria de lembrar a vocês qual é o contexto do livro de Lamentações. Para quem não sabe, o profeta Jeremias, ele compôs esse livro num momento de muita dor, de muita angústia, de muita aflição, porque Jerusalém acabara de ser invadida pelos exércitos de Nabucodonosor. A cidade havia sido destruída, o templo derrubado, muitos judeus foram levados cativos para a Babilônia como escravos, e a cidade estava em total ruína, em total assolação. O profeta, ele, ao ver todo aquele cenário de morte, de destruição, ele começa a lamentar por tudo aquilo. E ele começa a falar com Deus em oração. Ele sabia do que estava para acontecer e do que acabou acontecendo. Ele mesmo chegou a dizer que Deus iria fazer tudo aquilo que aconteceu, mas quando ele torna-se testemunho ocular de tudo isso, o que vem ao coração do profeta é muita tristeza, é muita angústia, e o profeta então começa a orar a Deus, e nós percebemos muita emoção nas palavras de Jeremias, porque ele lamenta muito pela sorte de Jerusalém, pelo estado em que a cidade estava, onde chegou, por que Deus teve que fazer aquilo, até onde Deus teve que julgar aquele povo para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados. Mas em meio a tanta dor, a tanta angústia, Jeremias irrompe esse cântico de lamentação e ele faz uma declaração belíssima. No final do capítulo 2, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E aí ele começa o capítulo 3 já com outra narrativa, e quando ele chega aqui no verso 22 e 23, ele vai declarar o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vemos aqui a declaração de um profeta que, mesmo com o coração sangrando de dor, ele declara que Deus é bom, que Deus é misericordioso. É possível ver a bondade de Deus e o seu amor em meio à dor, em meio ao caos? Sim, se os nossos olhos não estiverem nas circunstâncias, mas no Deus que é poderoso, que é soberano e que é bom a todo tempo sobre as nossas vidas. Se nós olharmos para as circunstâncias, o que nos restará é dor e angústia. Mas se olharmos para a bondade de Deus, certamente o glorificaremos. Porque em meio à dor e angústia, Deus é bom. Em todo o tempo, Deus é bom. Então nós temos aqui pelo menos 4 características da misericórdia de Deus. E a primeira delas, que o profeta ressalta, é que as misericórdias de Deus são benéficas. Ele diz: são a causa de não sermos consumidos. Por que isso? Porque o povo merecia uma destruição por causa dos seus pecados. No caso aqui, no tempo de Jeremias, da idolatria.
no texto de Números 15, por causa da incredulidade, da rebeldia, esse povo merecia ser totalmente destruído. Mas Deus não destruiu esse povo. Deus não deu o que eles mereciam, que era a morte e a destruição. E nós vemos um paralelo dessa verdade verotestamentária com o que está lá em Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, diz Paulo, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Essa grande salvação que nós recebemos, ela foi um presente de Deus. Jamais teríamos como pagar, jamais seríamos merecedores, mas Ele decidiu nos salvar através do sacrifício do seu Filho. Então nós vemos essa verdade repercutindo também no Novo Testamento. Esse Deus que é um Deus justo, Ele é cheio de misericórdia, Ele é cheio de amor. Ele revela isso ao seu povo da antiga aliança, mas Ele revela também à igreja, que é o Israel espiritual de Deus, o seu povo na terra. Aqui vemos que a misericórdia de Deus, ela não se baseia em méritos, mas sim no amor incondicional do Senhor por nós. Ele nos dá vida e salvação, mesmo quando nós não merecemos. Uma segunda característica da misericórdia de Deus é que as misericórdias de Deus são ilimitadas. Ele vai continuar dizendo que as suas misericórdias não têm fim. Existem pessoas que têm uma ideia, meus irmãos, distorcida em relação a Deus no Antigo Testamento. Eles acham que o Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, Ele é um Deus punitivo, Ele é um Deus que sempre está pronto a castigar. Há uma ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus com um volume de crueldade até. Alguns pensam dessa maneira, de forma equivocada, evidentemente, que Deus é severo. Há muita severidade. Já o Deus do Novo é o Deus da paz e do amor. E não é bem isso, meus irmãos. Porque não existem dois deuses na Bíblia. Não existe dois deuses em lugar nenhum. Só existe um único Deus. E esse Deus, Ele é revelado nas páginas das Sagradas Escrituras. O Deus do Novo Testamento é o mesmo do Antigo. É o mesmo Deus. São duas pessoas distintas, mas é o mesmo Deus. E quando eles agem e operam dentro da economia divina, essa ideia da trindade que nós defendemos, nunca uma pessoa está operando sozinha. Mesmo que uma esteja em evidência maior, mas os três estão ali. Tudo, desde a criação até a redenção do homem, é as três pessoas da trindade operando soberanamente. O Pai que criou, o Filho que redimiu, e é o Espírito que consola e é a garantia da nossa eterna redenção. Então nós temos aqui um Deus que é também cheio de misericórdia, diferentemente do que alguns erroneamente pensam, que o Deus do Antigo Testamento é severo e Ele gosta de punir. Nós temos cerca de 150 vezes a palavra misericórdia no Antigo Testamento. Isso só em uma tradução que nós utilizamos aqui, Almeida Revista e Atualizada. Nós temos 150 vezes a palavra misericórdia. E a maioria delas, ou quase a metade delas, está no livro dos Salmos. Como, por exemplo, no Salmo de número 103, verso 17, quando o salmista diz que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Ou seja, ela é ilimitada. Não há como você limitar, dimensionar a misericórdia de Deus, porque você estaria limitando o próprio Deus. Essa misericórdia, ela não se gasta, ela não se acaba, ela dura de eternidade a eternidade. Uma terceira característica é que as misericórdias de Deus são infindáveis, e o profeta continua: renovam-se cada manhã. A misericórdia de Deus para conosco, ela não tem prazo e validade. As suas misericórdias, melhor dizendo, elas renovam-se todas as manhãs sobre a nossa vida. Por quê? Porque elas são perpétuas e estão sempre disponíveis para as nossas necessidades. Com os crentes, essa misericórdia, ela serve como uma capacidade dada pelo próprio Deus, queridos,
para continuar na presença do Senhor e para alcançar os seus testemunhos. Mas essa misericórdia também ela está sobre os descrentes até. Ela funciona como a luz, a qual guia para eles saírem do lugar escuro e que não podem sair por conta própria e por vontade própria, mas sim com a ajuda misericordiosa do nosso Deus. Ninguém é salvo se não for pela misericórdia. Essa luz da bondade de Deus, quando vem sobre o homem, ele sai da escuridão e ele encontra a verdadeira redenção da sua vida. Em quarto lugar, as misericórdias de Deus são disciplinadoras. Eu convido você a ir um pouquinho à frente, verso 31 a 33, porque o profeta está falando da mesma temática e agora ele vai trazer outra característica da misericórdia de Deus. Ele diz: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Olha que coisa interessante. Muitas vezes nós temos uma visão bem equivocada sobre problemas, dores, aflições, porque nós, às vezes até para o nosso bem-estar intelectual, nós atribuímos sempre as dificuldades, a dor, a uma ação e uma operação do diabo, do maligno. Mas às vezes não é o diabo que está fazendo, é o próprio Deus. O profeta Isaías diz que ele é o Deus que sara, mas também é o Deus que fere, só para sarar. Às vezes Deus ele fere para sarar, para que você reconheça a sua grandeza, para que você se dobre diante do seu poder. Então, nem tudo que acontece de ruim é culpa do diabo. Né? Tem muita gente igual o Buzz Lightyear, né? Que a culpa sempre é do Zurg, né? Não, mas não é assim. Né? Nem tudo é ele que está fazendo. E até quando é o diabo que está fazendo, é como João Calvino dizia, que o diabo é o cachorro de Deus. Ele não faz nada por conta própria, se Deus não permitir. Isso fica muito claro no início do livro de Jó. Porque ele tem que pedir autorização a Deus para tocar em tudo que Jó tinha, para tirar tudo que Jó tinha. No final, o diabo foi um meio para um fim, porque no final Deus foi glorificado. Então tudo está sob o governo desse Deus. Nada foge do controle soberano desse Deus. E Deus muitas vezes nos fere. Deus muitas vezes nos disciplina para o nosso bem. A disciplina não pode ser desassociada do amor de Deus, meus irmãos. Da graça de Deus, pelo contrário. Quando nós somos disciplinados, é uma evidência muito contundente de que nós somos filhos de Deus. Porque um pai que ama um filho, ele vai corrigi-lo, ele vai discipliná-lo para o seu bem. Ele disciplina porque ele ama. E ele quer o melhor para o filho. E assim é o nosso Deus também. Ele nos disciplina muitas vezes porque ele quer o nosso bem. Então as misericórdias de Deus não o tornam cego. Ele não faz vista grossa com as nossas transgressões. É o meu filho, como nós muitas vezes, pais pecadores, fazemos, né? Deixamos para lá, não corrigimos. Eu não quero que o meu filho fique triste comigo. Eu não quero que o meu filho fique revoltado, né, comigo, então não vou discipliná-lo. Eu vou deixar ele por conta própria, eu vou entregá-lo ao próprio coração. Muitas vezes os pais fazem isso para ser o pai colega, o pai camarada, o melhor amigo do filho. Mas esse não é o papel do pai. O papel do pai é educar, é disciplinar, é corrigir. E quando ele faz isso, ele está mostrando que ama o filho. Então o nosso Deus, ele não é um pai assim. Ele é um pai que açoita até o filho que ama. Está lá em Hebreus capítulo 12. Ele açoita o filho que quer bem. Então Deus, ele não finge cegueira quando vê um filho seu pecando, transgredindo, se rebelando. Pelo contrário, ele o traz de uma forma ou de outra. Nem que seja necessário quebrá-lo, feri-lo, tirar tudo que ele tem, permitir que o diabo faça uma farra na vida dele.
mas no final tudo vai terminar bem, porque é Deus que está no controle de todas as coisas. Ele que está. Então não devemos ter a misericórdia de Deus como um escudo a qual não iremos responder por nossos atos pecaminosos. Não entenda a misericórdia de Deus como leniência e tolerância ao pecado. A disciplina nos faz reconhecer nossa responsabilidade, irmãos, e nos arrependermos e mudarmos o nosso trajeto. Quando Deus nos fere, quando Ele permite que algo aconteça conosco, sempre há um propósito maior. Sempre há um propósito. Lembra do que a Bíblia diz? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu eterno propósito. Então não tem como ser diferente. Se nós cremos que o nosso Deus é o Deus soberano, que Ele está no controle de tudo, então nada vai acontecer fora do alcance do seu poder, do seu controle. O que nos resta é nos entregarmos a Ele, é nos rendermos a Ele. Caso contrário, você vai ser como um peixe que se bate na rede que foi pego, e não vai ter como você sair. O que lhe resta é parar de se debater, é se render a Ele, é se entregar a Ele, porque Ele quer o melhor para nós, a sua vontade sempre será melhor para nós, e o que cabe a nós é nos rendermos à sua vontade, ao seu querer. Aqui não é uma questão de perdão cego, mas sim de um posicionamento de mudança e abandono das práticas que desagradam ao Senhor. Quando você é disciplinado, quando você sente o chicote do Senhor sobre você, e dói, porque a Bíblia diz o quê? Que a disciplina, a priori, ela não parece ser algo bom. Ninguém vai dizer, bate mais, está tão bom, está doendo, ai, mas bate, pode bater, eu aguento. Não, ninguém vai pedir isso, vai doer, vai ser ruim a priori, mas não olhe para o momento, não olhe para a circunstância, olhe para o propósito final, é o meio para o fim. O importante é que no final tudo vai dar certo, porque Deus já escreveu o final. Ele não vai ajeitando na medida que vai acontecendo. Ele não está refém do destino. Ele não está sujeito à sua vontade. Ele é Senhor. Tudo já está decretado, determinado. Então, essa luta não é para você mudar a vontade dEle, é para você se render ao propósito dEle para a sua vida. É você se render à vontade dEle para a sua vida. Esse Deus é um Deus cheio de misericórdia. O que podemos, caminhando aqui para a conclusão, entender, meus irmãos, é que nós não merecemos a bondade do Senhor. Nós não merecemos a graça dEle sobre a nossa vida, o seu amor. Mas Deus escolheu nos amar. Livremente, Deus escolheu amar a mim e a você. Então, arrependa-se dos seus pecados. Reconheça as suas falhas. Renda-se à vontade do Senhor. Pare de se debater na rede de Deus. E diga, Senhor, eis-me aqui. Eu me entrego a Ti. Faz em mim a Tua vontade. E eu lembro-me daquela declaração de Maria, quando soube que estava esperando o Messias. Lembra? Eis aqui a Tua serva, cumpra em mim a Tua vontade. Tem até uma canção que a gente canta, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Esse é o nosso Deus, que nos abençoa, que nos livra, que nos perdoa, mesmo quando nós não merecemos. Então olhe para o seu amor, olhe para a sua bondade e olhe para a sua misericórdia. Esse capítulo começa de forma maestral, porque ele começa exaltando esse caráter de Deus. Um Deus cheio de misericórdia. Um Deus que é justo, mas ao mesmo tempo é um Deus que perdoa. Quando nós nos arrependemos, nos voltamos para Ele de todo o coração
esse Deus, Ele nos perdoa e nos redime de toda a culpa, de todo o pecado. Então não existe pecado tão terrível que o sangue de Cristo não possa remover, que Ele não possa te tornar livre para louvor e para a glória do seu nome. Amém, meus irmãos?